Então, bem-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Esse é o canal Beatriz Está Viva e você não deveria estar aqui. Esse é um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série. E você não deveria estar aqui porque eu já encerrei esse canal, né? Eu já lancei meu último vídeo desse canal, que foi o vídeo número 13, sobre a teoria que Beatriz está viva. Então, se você quiser saber sobre essa teoria, você vai ter que assistir os outros vídeos desse canal. E esse vídeo, apesar de eu ter dito que aquele foi o último, então vai acabar sendo o último. E se eu lançar algum vídeo seguinte, também vai acabar sendo o último, porque eu não quero fazer mais vídeos para esse canal, certo? Eu simplesmente estou fazendo esse aqui para mostrar algumas coisas que aconteceram comigo nesses últimos meses, em que eu não estava lançando vídeo algum sobre desventuras em série, como eu não gostaria de estar fazendo agora. Então, sobre o que mais você vai falar, Jota? Alguma novidade? Sim e não. Uma novidade sobre mim é que eu acabei decidindo publicar minhas teorias em inglês. Eu acabei entrando lá na Dark Avenue 667, Answer the Wrong Questions, que é a Avenida Sobrinha 667, respondendo perguntas erradas. Uma comunidade internacional formada por voluntários que gostam de estar sempre publicando assuntos relacionados a desventuras em série, relacionados a todo o universo de Daniel Handler e Lemony Snicket. Você já deve ter ouvido falar, certo? E eu acabei ganhando um prêmio como o melhor voluntário do ano por causa das minhas teorias. E acabei ganhando o prêmio de o mais notório membro, né, da organização, ou em outras palavras, eu traduziria como o pior incendiário do ano, também por causa das minhas teorias, né? Então, infelizmente, minhas teorias tendem a dividir as pessoas, a formar cisões, e infelizmente eu não posso fazer nada quanto a isso, porque são assim minhas teorias. Elas são cheias de evidências, né? Você deve ter acompanhado, e se não, você vai ter que parar o vídeo aqui, assistir todo o meu canal, ou ler toda a minha teoria, e para poder entender sobre o que eu estou falando hoje. Então, na Dark Avenue 667, nós postamos nossos textos, os outros voluntários comentam nossos textos, e eu tive a oportunidade assim de melhorar alguns aspectos da minha teoria, contra a vontade de todos, evidentemente, né? Porque eles lançavam argumentos contra a minha teoria, e eu parava para pensar melhor no assunto e acabava conseguindo melhorar ainda minha teoria e ficando ainda mais bem fundamentada e mais difícil de ser negada. E eu vou passar para vocês um resumo do que eu pude melhorar nessas teorias. Em primeiro lugar, lá eu lancei o texto chamado Miss K Enigma, que é sobre aquela teoria, né? Você deve ter acompanhado lá no canal, nesse canal, dizendo que a Miss K, na verdade, é Beatriz, que estava se passando por uma professora, nesse capítulo 8, né, da autobiografia não autorizada, que nós encontramos o relato em forma de uma carta que Nero escreveu para os pais de Carmelitas Spatz. O caso é o seguinte: eu defendi aqui nesse canal de que Miss K, senhorita K, certo, é Beatriz, só que não é Beatriz. Depois de muito pensar sobre o assunto, de lançar meus textos, eu tive que fazer uma segunda versão chamada Miss K 2.0, Miss K Enigma 2.0. Então a senhorita K não é Kit Snicket, claro, não, Kit já estava morta, né, nessa época que Miss K foi lá, e também não é Beatriz, certo? Por que não é Beatriz, a senhorita K? Simplesmente porque eu entendi errado uma coisa muito importante que você talvez tenha percebido, subconscientemente, talvez você tenha percebido, que é o que Nero explica sobre o que aconteceu com a senhorita K, certo? Eu vou ler para vocês e vocês vão entender. Instruído pelo artigo que os senhores me enviaram, os pais de Carmelitas Spatz, né, enviaram para Nero um artigo falando sobre livros perigosos, né? Então, instruído pelo artigo que os senhores me enviaram, demiti a senhorita K, a professora que substituiu o senhor Remora, que depois de engasgar com a banana resolveu se aposentar.
a senhorita K não estava interessada em contar histórias com a boca cheia. Preferia fazer as crianças lerem livros que, graças a Eleonora Poe, a honesta e confiável editora-chefe do Condor Diário, e Geraldina Julienne, sua repórter principal, agora reconheço como inteiramente impróprios. Quando comuniquei à senhorita K minha decisão, ela se comportou exatamente como qualquer outro professor impróprio, e imediatamente raptou duas crianças, segurando-as pelos tornozelos enquanto atravessava correndo o gramado da frente. Então, a Nero demitiu a senhorita K, não é verdade? Ela pegou duas crianças e saiu correndo. E aí? Como é que isso prova de que a senhorita K não é Beatriz? Porque vamos continuar lendo. Não se preocupe, nenhuma das crianças era sua amada filha Carmelita. Eram dois órfãos substitutos daqueles três pirralhos Baudelaire que tantos problemas causaram ao instrutor Gengis. Como qualquer órfão, os dois pirralhos apitados eram tão burros que nem se assustaram quando a senhorita K os levou embora. Reagiram com seriedade como se cumprisse algum tipo de missão. As coisas vão indo um pouco devagar na escola sem a senhorita K. Então, a senhorita K não está mais na escola quando essa carta foi escrita. Mas vamos continuar lendo. Como a senhora se lembra, nosso professor de educação física, o instrutor Gengis, não leciona mais aqui. Era o Conde Olaf disfarçado. E a senhora Baez vive tirando folga para cuidar de alguns negócios que ela parece ter com o banco. Note, sem nenhum professor ou treinador, as crianças não têm nada melhor para fazer senão sentar do lado de fora e ficar olhando melancolicamente para uma câmera que coloquei embaixo do imenso arco de pedra onde está gravado o lema da escola. O lado positivo é que isso me deixa tempo à vontade para praticar violino. Então, pense aí. Nero colocou uma câmera onde? Ele colocou embaixo do imenso arco de pedra que está gravado o lema da escola, né? Memento Memori. E aí as crianças ficam lá passando o tempo olhando para a câmera. É uma câmera de tirar fotos. E uma das fotos que nós temos acesso na autobiografia não autorizada é essa foto. A foto tirada pela câmera do professor Nero. Veja que foto é essa aqui no começo. É essa aqui, ó. As crianças estão na frente da escola Prufrock, na preparatória Prufrock, e tiraram essa foto. Não é isso mesmo? Elas estão aí olhando melancolicamente porque não tem nenhum professor, nem a senhorita K que foi demitida, nem o senhor Remora que se aposentou, nem o instrutor Gengis, que é um treinador disfarçado, Conde Olaf disfarçado, né, que abandonou a escola, nem a senhora Baez, porque ela está ocupada com seus assuntos com o banco, que você já sabe do que se trata, né? E tanto quis essa foto que, olha a pergunta, por que essas crianças não vão fazer algo melhor do que se sentar do lado de fora e ficar olhando melancolicamente para a câmera? Qual é a resposta a essa pergunta? Qual é a resposta? A resposta é óbvia, é porque não tem nenhum professor para dar aula para elas, nem treinador para treinar elas para nada. Não é essa a resposta? Essa é a resposta. Agora, já que essa é a resposta, vem a pergunta que já tinha sido feita. A pergunta é a seguinte: quem é a pessoa mais alta nessa foto? Essa é a pergunta certa. O Daniel Render mostrou qual era a pergunta certa em outro capítulo. Quem é a pessoa mais alta dessa foto? Que foto eu estou falando? É a foto com aquele boneco de neve, de zumbis da neve? Não. A pessoa mais alta nessa foto aqui, que é a mesma foto. Tá vendo que essa foto aqui está cortada, né? Nós temos a foto completa no final desse capítulo. E vamos ver lá qual é essa foto completa. É interessante, isso é muito interessante. Aqui é a foto completa. Então, quem é a pessoa mais alta nessa foto? É essa mulher. Ela é mais alta do que todas, né? Mas uma mulher, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? É a senhorita K? Não, não é a senhorita K. A senhorita K já tinha ido embora quando essa foto foi tirada. A foto só foi tirada porque não tinha mais nenhum professor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa mulher não estava fingindo ser uma professora. Ela estava fingindo ser uma aluna. Essa mulher estava fingindo ser uma aluna da Prufrock. Ela, evidentemente, já é adulta, mas adultos podem tomar aula. É só dizer que não completou o ensino obrigatório na sua escola.
Então venha, você é bem-vinda na minha escola, mesmo cercada de crianças. Essa mulher está fingindo ser uma aluna de Prufrock, não um professor. Compreendeu? Aí vem a pergunta: será que eu a verei de novo algum dia? Lemony escreveu isso. Será que eu verei de novo algum dia? Ele não está se referindo à senhorita K. Ele está se referindo a essa mulher que ele circulou e colocou uma flechazinha aqui, ó. Então, há uma mulher adulta se passando por aluna da Prufrock Prep, né? É o que essa foto nos ensina. Quem seria essa mulher? Beatriz. Beatriz estava fingindo não ser a senhorita K nesse momento. Ela estava fingindo ser uma aluna da Prufrock Prep. E eu não estou inventando isso do nada. Existe evidência dentro de Beatriz Lettres do que eu estou dizendo. Existe evidência escrita por Beatriz. E você vai ter que voltar lá nos meus vídeos para poder compreender toda a teoria de Beatriz Lettres. Está dividida em duas partes, né? Parte A e parte B. Mas vamos ver um trecho lá de Beatriz Lettres que mostra que Beatriz fingiu ser uma aluna da Prufrock Prep e escreveu, escreveu de lá não, e conseguiu entrar novamente em VFD por ter dado um nome falso ao vice-diretor Nero, e por isso ela pôde se infiltrar na Prufrock Prep. Vamos ver lá esse trecho lá em Beatriz Letras. Então é a carta de bebê para LS, número 5, e o trecho que eu estou me referindo é esse aqui, ó. Não era escola de secretariado, claro, não de verdade, mas eu tive que assistir àquela aula da carta de negócios até que acreditassem no nome que eu disse ao vice-diretor quando cheguei. Sem Violet, Klaus e Sunny, eu jamais teria continuado meus estudos com esses poucos voluntários que restaram e me tornaram morcegueira, o batizer que sou hoje. Então, Beatriz assumidamente deu um nome falso ao vice-diretor. De onde? Né? Olha o que ela escreveu aqui antes. Sem os reparos de emergência que Violet fez, eu jamais teria chegado à cidade para procurar o senhor. Sem as anotações de Klaus sobre a escalada de montanhas, eu nunca teria deixado a cidade para procurar pelo senhor de novo. Sem o vasto conhecimento de Sunny sobre como fazer lanches com ervas e flores selvagens, eu jamais teria tido a força para retornar, primeiro de Ak, depois a pé e de Ak, à cidade, na esperança de finalmente vê-lo cara a cara. E sem todas as histórias que os três irmãos me contaram sobre suas desventuras, que às vezes divergem muito dos seus relatos, eu jamais teria encontrado a escola de secretariado de onde escrevi minha carta ao senhor, né? A minha carta anterior. Então, graças às histórias de Klaus, Sunny e Violet, Beatriz conseguiu encontrar a escola de secretariado. E, para ela conseguir fazer isso, ela precisou antes entrar na Prufrock Prep, dando um nome falso ao vice-diretor. O único lugar em que o Klaus, Sunny e Violet tiveram contato com alguém chamado de vice-diretor nas histórias narradas por Lemony, que são as histórias que ela está se referindo nessa carta, foi na Prufrock Prep, na Pré-Prufrock. Assim sendo, aquela mulher lá, que Lemony circulou e escreveu a pergunta, será que um dia verei novamente? É Beatriz, quando ela deu um nome falso na Prufrock Prep. Ao vice-diretor, ela deu um nome falso, mas ela estava pedindo ser uma aluna para poder ser contatada por um possível membro de VFD que viesse até lá. Essa parte eu vou mostrar agora para você entender. Por que Beatriz fingiu ser uma aluna de Prufrock Prep? Se você entendeu o que é que Miss K foi fazer lá na Prufrock Prep, ela era uma agente de VFD, de CSC, né? Desculpa eu estar falando muito, um pouco de uma forma conforme a original, é porque eu passei muito tempo escrevendo em inglês, né? Então na minha mente está vindo muita coisa de acordo com como está escrito em inglês. Foi uma coisa boa,
porque eu vi algumas diferenças do inglês e português nos livros que conseguiu melhorar alguns detalhes e algumas teorias minhas. Mas voltando aqui, por que Miss K foi até a Profoc Prep? Qual era a sua motivação? Ela levou alguns livros importantes para a CSC e ela queria recrutar novos membros para a CSC. Vamos ler lá na autobiografia novamente, como é que isso funcionava. A resposta a essa pergunta está no capítulo 12. Se não há nada lá fora, o que foi aquele barulho? E aqui nós encontramos aí, perguntas infrequentes sobre CSC, como posso ser voluntário de sua organização? Desde a cisão, tornou-se muito mais difícil para nossos membros contratar novos voluntários. É possível que você já tenha sido contatado a respeito de uma possível filiação, mas não notou. Talvez um garçom tenha lhe dito algo estranho em um restaurante, talvez um bibliotecário tenha perguntado a você algo sobre a sua mãe, ou sua mãe talvez tenha feito uma pergunta sobre um bibliotecário. Agora note, talvez seu professor tenha lhe dado uma lista de livros que continham mensagens em código, ou talvez você tenha detectado uma mensagem no jornal que esvoaçava pela vizinhança. Então, esse foi o caso da Miss K. Ela levou uma lista de livros que tinham códigos de CSC para poder recrutar novos integrantes para a CSC. Ela escolheria provavelmente dentre as crianças, dentre os alunos da Profoc Prep, porque as escolas são bons lugares para encontrar crianças que tenham habilidades especiais de observação e de memória, né? Essas habilidades especiais são muito úteis para a CSC e a Profoc Prep treinava as crianças justamente para essas habilidades tão admiráveis para membros de CSC. Agora, se fosse uma criança órfã, né, como seria contratado? Aqui no final, como se inicia o voluntariado, aqui fala várias formas e no final tinha a seguinte nota. Nota, se você não tem pais, nós o contrataremos de um modo mais direto. É por isso que a Miss K pôde pegar aquelas crianças que eram órfãs e levar lá para a organização CSC propriamente dita, para iniciar o treinamento delas, porque elas eram órfãs. Então, não precisava da autorização dos pais. Ela podia levar as crianças se elas concordassem. E as crianças concordaram. Né? Quando a Miss K conversou diretamente com elas sobre o que era a CSC, que elas podiam ajudar a CSC, eles concordaram em se tornar membros de CSC. E se tornaram. Né? Miss K raptou eles pelos tornozelos e levou para a nova vida deles de voluntariado. Agora a pergunta é, quem é Miss K? Nós sabemos que não é Beatrice, nós sabemos que não é Kitty. Então Miss K provavelmente, não vou bater o martelo, mas provavelmente é uma voluntária de CSC que tem o seu nome iniciado com K, que não é Kitty. Existe pelo menos uma referência a uma voluntária assim, lá na reunião que aconteceu em CSC, que está registrada lá no capítulo 3 da autobiografia não autorizada, que eu vou mostrar para vocês. Então, a frase importante é aqui, ó, a frase de M, nessa reunião aqui no capítulo 3 da autobiografia, porque esse edifício foi abandonado. Veja aqui essa frase de M. Muito bem, agora antes de que passemos para o problema que temos em mãos, tem alguns comunicados a fazer. Hoje à noite, às 7 horas, nos encontraremos no saguão do edifício, às 2 portas deste aqui, e de lá seguiremos para a sessão das 7h30 de Lobisomem da Chuva, dirigida pelo Dr. Sebaldi, a fim de receber sua mensagem em código. Amanhã de manhã, às 9 horas em ponto, se dará o exame mensal para os neófitos. Quem são os neófitos? R, L, K, B, J, E e G. Portanto, nessa sessão de cartografia será transferida do salão de exames para o jardim de esculturas. Então, K é chamada aqui de neófito. Né? Então, essa pessoa com o nome K não é Kitty. Porque nessa época, Kitty não era neófita. Essa reunião aconteceu na época em que Lemony tinha deixado o país e voltado, né, a primeira vez. Lemony já era um membro antigo de CSC e Kitty é mais antiga do que o próprio Lemony em CSC. Ela não era neófita. Então esse K aí é uma outra pessoa. Provavelmente se refere
a Miss K. Na época do que aconteceu lá na Prufrock Prep, já tinha se passado décadas. Então, Miss K já era uma adulta, já era um agente bem qualificada de CSC, e ela foi escolhida para poder recrutar novos membros para o CSC. Ela esteve para o Prufrock Prep e saiu de Prufrock Prep, demitida por Nero, e não tirou fotos, ao menos não publicadas. Aquela mulher adulta que estava lá no meio das crianças era outra pessoa. E, por causa da observação de Lemmy, será que um dia virei novamente? E por causa do que Beatriz escreveu em The Beatrice Letters, que deu um nome falso para poder se infiltrar novamente em CSC, eu digo que aquela mulher adulta é realmente Beatrice, fingindo ser outra pessoa, mas não fingindo ser Kit. E, afinal de contas, Kit era muito conhecida por CSC, né? Ela não iria se infiltrar em uma escola e fingindo ser Kit, porque o que ela queria era entrar novamente em CSC para poder procurar por Lemony, de acordo com o que nós vemos lá em The Beatrice Letters. E aparentemente foi isso que aconteceu. Ela entrou na Prufrock Prep fingindo ser aluna, em algum momento foi recrutada para a CSC novamente e teve seu treinamento com o mesmo professor que Lemony tinha tido muitos anos antes. E essa é a evolução da teoria Miss K Enigma 2.0. E eu vou encerrar esse vídeo aqui. Talvez eu faça um outro vídeo falando sobre outra evolução de uma teoria minha. Na verdade, seria uma evolução da teoria do Nifrido sobre o grande desconhecido, né? Então, eu concordava plenamente com o Nifrido no que respeita ao grande desconhecido, e agora eu concordo